Bom dia, boa tarde e boa noite a todos aqueles que nos acompanham e que estão interessados aqui em saber um pouco mais a respeito das receitas com subvenções governamentais e todas as nuances tributárias relacionadas a este tema. Meu nome é Paulo Benite, como sempre, estou aqui ao lado do Tiago Leda, meu amigo e companheiro de gravações aqui da IRCO. E hoje nós estamos com o Marcelo Leal, nosso querido amigo e companheiro também, que nos acompanha nesses temas controversos e bastante complexos. Então a ideia, como eu mencionei hoje, é nós falarmos a respeito de receitas com subvenções governamentais. Mas hoje a nossa abordagem vai ser um pouquinho diferente, porque nós já em outra ocasião falamos a respeito das alterações legislativas recentes a respeito desse tema. Você, ouvinte, que está nos ouvindo ou mesmo nos assistindo aqui em vídeo, pode consultar o nosso outro vídeo que nós vamos deixar aqui na descrição. E aí a ideia é que nós hoje façamos uma discussão um pouco diferente. A ideia é que nós falemos a respeito desse assunto, porém com um viés relacionado às jurisprudências em torno desse tema. Então, toda a judicialização que tem acontecido, as decisões dos tribunais e qual foi, ou melhor, qual está sendo a reação dos contribuintes quanto a essas alterações legislativas e o respectivo reflexo nos tribunais do Brasil. Então eu vou aqui passar a bola para o nosso amigo Marcelo, para que ele possa dar uma pincelada, né, a respeito do tema e já introduzir essa questão da jurisprudência e das judicializações. Marcelo, a palavra é toda sua. Bom, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer estar aqui com o Paulo e com o Tiago para trabalhar aqui, debater mais um tema bastante polêmico. Antes de entrar especificamente na tese firmada pelo STJ, lá no tema 1182, eu gostaria só de fazer um pequeno overview, tá? Um voo rápido, panorâmico, para dar uma introdução, uma contextualização do que a gente vai debater. Final de 2023, com a conversão da MP 1185, nasceu a Lei 14.789, e basicamente traz sensíveis e profundas alterações no regime de tributação das subvenções fiscais. Ela revoga o antigo artigo 30 da Lei 12.973 e, além disso, revoga também dispositivos da 10.637 e 10.833, que afastavam a tributação das subvenções de investimento de PIS e COFINS. Ou seja, agora com essa nova regra, nós temos que a subvenção vai ser tributada normalmente pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a menos que a pessoa jurídica cumpra com alguns requisitos. Em regra geral, como é que é o sistema atual? A PJ tributada pelo lucro real, que receber subvenções para investimento, poderá apurar um crédito fiscal. Esse crédito fiscal corresponde à aplicação da alíquota do IRPJ sobre receitas de subvenção naquele período e que sejam decorrentes de implementação ou expansão do empreendimento econômico. E somente a pessoa jurídica que se beneficie da subvenção para investimento pode se apropriar do crédito fiscal. E o ato concessivo tem que ser anterior à implementação daquela expansão, daquele empreendimento expandido, né? E uma vez constituído, esse crédito pode ser objeto de ressarcimento, compensação, com tributos administrados pela Receita Federal após a entrega da SEF, né? Perceba que esse novo regime muito se difere do regime anterior. E a dúvida agora é, no que esse tema, essa nova lei, ela vai conversar com o entendimento anterior do STJ, à época ainda da vigência da 12.973. Para isso, né, é interessante a gente trabalhar aqui alguns pontos importantes, né? Bom, em julgamento de recursos repetitivos, para quem não é aqui advogado, basicamente essa é uma sistemática
onde o STJ pacifica a interpretação de uma legislação infraconstitucional. E essa sistemática de recurso repetitivo, ela é automaticamente aplicada e vincula as instâncias inferiores. Então, é um norte muito importante para fins de aplicação da legislação tributária pelo judiciário brasileiro. Então, o juiz de primeira instância, o tribunal, quando ele olha uma sistemática julgada através dos recursos repetitivos, em tese, o juiz tem que se curvar àquele entendimento do STJ. A ideia aqui é você trazer uma uniformidade, uma pacificação, segurança jurídica ao aplicar a lei. Então, vem o STJ no tema 1182 e considera que não é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Benefícios como redução de base de cálculo, diminuição de alíquota, isenção, diferimento, entre outros. Você não pode, como regra geral, excluir tais benefícios da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Mas há exceções. A exceção é quando tais benefícios específicos na legislação atendem os requisitos lá do artigo 10 da Lei Complementar 160 de 2017 e do artigo 30, que morreu, olha o link, da 12973 de 2014. O STJ ainda vai diferenciar, inclusive, este julgado de um outro anterior, falando o seguinte, olha, tudo que eu estou dizendo aqui vai ser um pouquinho diferente quando o assunto for crédito presumido de ICMS. Então, quando eu falo aqui que benefícios de ICMS não se excluem da base do IRPJ e CSLL, já cria aqui uma nota mental para fazer uma parte para o crédito presumido. Vou falar agora que vai se aplicar a todos os benefícios e o crédito presumido vai ter ali a parte. Tudo bem? Qual foi a tese fixada? O que falou o STJ? Ele fixa 3 teses repetitivas no tema 1182. Primeira tese. Impossibilidade de exclusão geral. Não se pode excluir os benefícios fiscais do ICMS da base do IRPJ e CSLL, exceto quando atendidos os requisitos das leis complementares mencionadas. Esse entendimento não se aplica ao crédito presumido de ICMS. Ele, nessa tese, já falando aqui com Paulo, ele abertamente faz menção aqui, expressamente faz menção ao julgado anterior do crédito presumido. Ele fala, ó, o que eu estou dizendo aqui não se aplica ao crédito presumido, está na própria tese fixada do 1182. Há sim, então, uma diferenciação, já vou chegar nela. Então, regra, é impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, e ele cita aqui, como eu falei, redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base do IRCS, salvo se atender os benefícios do artigo 10 da Lei Complementar 160 e 30 da 12973. Beleza. Para a exclusão dos benefícios relacionados ao ICMS, esses que eu acabei de falar, não deve ser exigida a demonstração da concessão como estímulo à implantação, ou expansão dos empreendimentos econômicos. Aí já começa a mudar um pouquinho com a nova legislação. Por quê? Com a legislação anterior, e aí vocês já falaram até inclusive sobre esse tema, era muito fácil. A demonstração que você fazia era muito mais contábil. Você tem uma reserva de lucros, não estou distribuindo, está lá bonitinho reservado. Você não tinha, por exemplo, que demonstrar que, olha, esse valor aqui recebido a título de subvenção de investimento, eu gastei para a expansão da minha planta industrial. Eu comprei bens de capital. Você não tinha esse requisito. E o STJ fala, realmente, olha, não é necessário. Mas perceba que esse julgado é datado. Esse julgado, ele nasce ainda sob o contexto do artigo 30 da 12973. E avança para a terceira tese.
Considerando que a Lei Complementar 160 de 2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da 12973, sem, entretanto, revogar lá o parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia pela empresa de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implementação ou à expansão do empreendimento econômico não impede a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia de viabilidade do empreendimento econômico. Antes de avançar aqui, eu já queria parar e fazer uma parte, que eu estou com saudade de ouvir o Paulo e o Thiago. Esse é um ponto aqui que eu acho interessante, essa tese, porque muito eu escutei já falar no mercado que era assim, a antiga regra era tipo oba-oba. Você não só guardava ali o dinheiro, mas você podia fazer o que bem entendesse com aquele dinheiro, não era carimbado, não era bem isso. É diferente falar que você não precisa previamente demonstrar do que você falar o seguinte, olha, você não precisa previamente demonstrar. Mas se te perguntarem, tem que provar para onde foi o dinheiro. É isso que falou o STJ. Verso do que eu já escutei algumas pessoas falarem que não, isso aqui ó, você gasta como você quiser, só guarda no balanço. Diga lá, Thiago. Marcelo, até pegando um gancho sobre esse aspecto da concessão do incentivo como estímulo à implantação do empreendimento econômico que você bem mencionou, que compôs aí esse julgado do STJ, né? Na prática, o que eu observo é que a Receita nunca deixou de requerer essa exigência dos contribuintes. Porque antes da Lei Complementar 160 de 2017, nós tínhamos o parecer normativo 112 de 1978, que foi quem trouxe inicialmente esse conceito de que a subvenção para investimento ela tem que estar vinculada a um investimento, né, como o nome já sugere, na expansão, na implementação de um empreendimento econômico. E essa exigência, por muitos anos, foi sendo ratificada por meio de soluções à consulta da Receita Federal. O que acontece é que veio a Lei Complementar 160 de 2017 e ela trouxe um dispositivo no qual o diploma aqui normativo dispensava outras exigências para que um incentivo fosse considerado como subvenção para investimento, além daquelas que já estavam previstas no artigo 30 da Lei 12.978. E aí passou-se aqui, na minha percepção, a imagem de que houve uma grande flexibilização desse conceito de subvenção para investimento. Na realidade, o próprio artigo 30, ele já dizia aqui em seu caput que as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos e as doações, né? E aí ele segue e traz as exigências aqui de constituição de reserva de incentivos e tudo mais, né? Ou seja, esse dispositivo do estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos, ele continuava presente no artigo 30 da Lei 12.978 e continuou sendo mencionado pela Receita Federal em soluções de consulta, mesmo após a publicação da Lei 160. Ou seja, esse julgado ele foi super importante, aqui pelo que você explicou, no sentido de que ele limitou a Receita, né, em fazer exigências adicionais para que um crédito presumido fosse enquadrado como uma subvenção para investimento, né? Até também nas consultas mais antigas da Receita havia uma exigência até que houvesse um sincronismo, né? Nós abordamos isso no nosso podcast anterior, um sincronismo entre o benefício recebido do ente público e o investimento desses recursos ali na expansão no empreendimento econômico. Tinha que ter uma sincronia para que a Receita... Eles meio que agora positivaram isso na nova norma, né? Exatamente. O ato concessivo da subvenção tem que ser anterior à data do investimento, provando ali o tal do sincronismo. A bem dizer da verdade, né? E até quero dizer o opinião do Paulo também, sendo aqui acadêmico, tá?
não advogado, e não, né, se não parte interessada, digamos, pró-contribuinte, existe uma lógica, né, por detrás do que o fisco fazia em termos de exigência. Se é uma subvenção para investimento, me mostra o investimento. Aonde está o investimento? O que você fez com esse recurso? O problema é que você tinha, sim, exigências feitas ao arrepio do que estava positivado na norma lá no artigo 30. E aí trazia uma insegurança jurídica. Isso ficava meio que a depender do processo fiscalizatório de quem estava conduzindo aquela fiscalização. E aí você não sabia de fato de antemão o que era o necessário, que trazia uma angústia, né, para nós, até em instruir clientes de como que você pode, com segurança, fazer aquela exclusão. O que você acha, Paulo? Então, Marcelo, enquanto você falava, me surgiu aqui uma questão. Você estava mencionando vários aspectos a respeito do recurso repetitivo de tema 1182, e aí você falou a respeito do fato dele ter ficado datado, né? E eu imagino por quê, né? Uma vez que ele faz diversas menções ao próprio artigo 30 da Lei 2973, que, enfim, foi revogado e tal. E a questão, aquele segundo requisito que você mencionou, a não necessidade de estímulo à implantação, ele cai, né, com a nova lei, porque a nova lei, ela escancaradamente faz essa requisição ao contrário daquilo que o STJ exigia. Aí agora fica a dúvida, o STJ, ele exigia aquilo, ou melhor, ele dizia que não era necessário a comprovação do estímulo à implantação de... Oh, meu Deus, me fugiu aqui agora. Empreendimentos econômicos. Empreendimentos econômicos. Ele falava dessa forma porque a própria Lei 2973 dizia que não haveria necessidade, tipo assim, ele estava reforçando o ditame da legislação, acho que era esse o sentido, né? Sim, porque o fisco, né, vamos lá. O STJ, ele reforça, por conta da não revogação do parágrafo 2º, que é o que falava exatamente isso, essa não necessidade de comprovação prévia. Ele fala o seguinte, olha, de fato o contribuinte não precisa, a priori, juntar, por exemplo, nenhum tipo de documento para comprovar de antemão que aquela subvenção para investimento serviu, por exemplo, para a expansão de CAPEX, gastou em CAPEX, comprou bem de capital, ampliou a fábrica, contratou, enfim. Não precisa essa comprovação prévia de antemão. Mas o que ele abre, na verdade, espaço nada obstante, que é o terceiro ponto da tese, o fisco, aí que é legal, em procedimento fiscalizatório, é a tese muito que a gente usa para defender até alguns clientes, tem que ter um TDPF/F, né? Tem que ter uma ação fiscal, tem que ter uma fiscalização onde o fiscal mande uma intimação e peça ali algum documento, porque ele, ao ver os documentos enviados pelo contribuinte, por algum motivo entendeu que aquela subvenção para investimento foi destinada. Ou seja, o valor foi gasto em uma finalidade diversa daquela pretendida pela lei. Mas tem que ter um procedimento fiscalizatório, isso o STJ fala expressamente. Ou seja, não pode ser um requisito a priorístico. Não pode ser um requisito onde você, olha, para fazer jus a essa exclusão, você tem que juntar já um documento A, B e C, tem que mandar já junto com o SF e tal. Isso não pode. Esse é o ponto que bate o STJ, que foi uma vitória do contribuinte. Mas ele não fecha as portas para uma fiscalização a posteriori, com TDPF/F, ação fiscal, bonitinho. Entendeu? Perfeito. E Ou aí, seja, ele diz que não deve haver um procedimento em que o contribuinte deva formalizar a entrega através de obrigação acessória, mas pode haver um procedimento de ofício posterior da Receita Federal, exigindo esse tipo de coisa. Pode haver uma fiscalização onde, por algum motivo, identifique-se que, olha, você gastou esse dinheiro aqui em outra finalidade. Você distribuiu para sócio, né? Isso aqui você usou, enfim, não para expandir, garantir a viabilidade do
empreendimento econômico. Você gastou isso aqui comprando carros de luxo para a diretoria. Imagina. Aí você é um exemplo, né? A grana toda aqui foi gasta com, né, despesas voluptuárias em prol dos sócios e não em prol da expansão do empreendimento. Mas aí tem que ter uma fiscalização, né? Mas perceba que essa lógica foi subvertida com a nova legislação. A nova legislação, ela traz, na verdade, o que o fisco sempre quis. Ele fala, não, peraí, eu quero a concomitância do ato, concede a subvenção com o gasto, você tem que comprovar esse gasto. Então, a nova legislação, ele meio que tenta dar uma volta por cima no julgado do STJ, porque a Receita Federal não tem braço para fiscalizar todo mundo, né? Sim, é muito mais fácil colocar esse entrave na mão do contribuinte, e caso ele não consiga comprovar, ele nem vai fazer aquela exclusão, do que o fisco ter que se movimentar e fiscalizar um a um e demonstrar por que ele está achando que teve um desvio aqui de finalidade, né? Mas perceba que, como já até levantou o Paulo essa bola, isso tudo aqui não se aplicaria aos créditos presumidos, que foi julgado lá em outro tema, que é o tema 843 da repercussão geral, um tema julgado pelo STF. Por quê? Por quê? Qual é a diferença, né? Por que o crédito presumido, em tese, seria diferente dos demais benefícios fiscais de ICMS? Nesse julgamento, especificamente, do tema 1182, tivemos a participação ali da CNI e de outros amigos curi. E que levantaram essa bola. Falei, olha, STJ, vocês estão falando aqui é diferente do que está falando o Supremo lá, hein? O Supremo está seguindo por um caminho e vocês estão seguindo por outro caminho. Isso aí depois, fatalmente, vai dar problema. Porque a gente vai pegar a tua decisão, jogar para o Supremo e vai ser reformada. E aí o ministro relator, lá no STJ, o Benedito Gonçalves, ele abordou isso no voto dele. Ele fala assim, olha, eu lembro, né, que a discussão dos autos, ele fala assim, eu lembro que a discussão dos autos não era saber se os benefícios fiscais de ICMS devem ou não ser tributados pelo IRPJ e CSLL. Mas sim, a discussão aqui é se a exclusão desses benefícios deve ou não ser base de cálculo dos tributos federais mediante comprovação prévia das condições e requisitos previstos em lei. Ou seja, ele está falando o seguinte, não estou discutindo aqui se é base de cálculo, não. Estou discutindo aqui, olha, para não ser base tributável, eu tenho que comprovar previamente ou não o cumprimento dos requisitos previstos na legislação. Esse é o ponto discutido no STJ. E aí ele entra e fala, e há uma diferença aqui entre o crédito presumido do ICMS e todos os outros benefícios incidentes sob imposto. E aí ele justifica essa diferença. Ele explica, o ministro Benedito Gonçalves, que a atribuição de crédito presumido ao contribuinte representa um dispêndio de valores por parte do fisco, o que afastaria o suposto efeito de recuperação da arrecadação. Ele fala assim, olha, todos os outros benefícios não possuem essa natureza de ter um dispêndio por parte do fisco, né? A fazenda estadual, nada obstante possa induzir determinada operação, em todos os outros benefícios, ela se recupera por meio do efeito da recuperação da arrecadação. Eu acho confuso isso. É como se ele falasse assim. O crédito presumido é como se o fisco tivesse, de fato, tendo um dispêndio, dando dinheiro para o contribuinte. E ele não vai se recuperar disso. Ao passo que os outros benefícios, você, por mais que reduza ali a tributação, você teria a condição de se recuperar lá na frente. Teria o efeito de recuperação da arrecadação. Aí, vou aqui citar e ler o trecho do acórdão. Em outras palavras,
a instituição de benefícios fiscais de desoneração de determinada operação não gera automaticamente o crédito presumido mais à frente. Por isso, em regra, o fisco irá se recuperar dos valores que deixaram de ser recolhidos, salvo se efetivamente resolver criar um benefício de crédito presumido. Então, na cabeça do ministro, né, como consequência dessa distinção, ele entende que a exclusão do crédito presumido de ICMS, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não tem que ter a mesma aplicação para todos os benefícios fiscais. Ele explica, por exemplo, que a concessão de uma isenção, por exemplo, não vai ter o mesmo efeito na cadeia de incidência do ICMS do que a concessão de um crédito presumido. Somente o crédito presumido seria, de fato, um benefício que teria repercussão na arrecadação estadual. Quando você olha não o contribuinte, mas a cadeia, em função, por exemplo, das glosas, né, de crédito, se você tem uma isenção, mas tornar o crédito tal de entrada. Então ele fala, olha, não dá para você ter, né, uma exclusão irrestrita dos benefícios fiscais de ICMS da base do IRPJ e CSLL. Ele diz que é ainda possível, né, que o contribuinte siga lá o que está na Lei Complementar 10, do artigo 10, perdão, da Lei Complementar 160, que classifica a isenção do imposto como subvenção para investimento, e aí, nesse caso da isenção, se obedecer o artigo 30 da 12973, você poderia ter a exclusão. Mas ele fala que essa lógica para o ministro se difere do crédito presumido de ICMS. Queria ouvir vocês. Vocês concordam com o ministro? Vocês veem uma diferença efetiva entre o crédito presumido de ICMS e os demais benefícios fiscais? Então, sem querer entrar muito nos méritos da natureza do crédito presumido versus a natureza dos demais benefícios do ICMS, mas assim, em termos práticos, Marcelo, o que muda aqui, cara? Porque a impressão que eu tenho é que, no final das contas, acabou dando na mesma, né? Você teria que cumprir os requisitos do artigo 30 da Lei 12.973 para que os ganhos, as receitas, chame da maneira como você achar que deva ser chamado, né? As receitas provenientes das subvenções advindas do ICMS não sejam incluídas na base de cálculo do imposto de renda. Então, para que elas não sejam incluídas, você deve cumprir o que está, os ditames, né, do artigo 30 da Lei 12.973. Seja crédito presumido, seja qualquer outro tipo de benefício fiscal ou, enfim, redução de tributação do ICMS. E aí, na minha cabeça, é que eu fico, assim, tentando conectar as coisas para entender qual que é a função de fato dessa distinção, né? Ou, na prática, como que o contribuinte sentiria essa distinção? Ou ele não sentiria? Como é que ele sente? Bom, vamos lá. Para quem, né, de acordo com o STJ, o que ele falou foi o seguinte, eu me expliquei mal que eu estava lendo aqui o que o ministro falou. A exclusão, vamos falar aqui em português claro, a exclusão do crédito presumido do ICMS da base do IRCS independe do artigo 30. O que hoje está sendo discutido, né, pós já a nova legislação, pós a 14.789, e difere do que foi julgado antes pelo STJ. O nosso ordenamento jurídico, em tese, né, para os advogados, quem está judicializando esse tema, não admitiria a inclusão de um incentivo fiscal concedido pelos estados, como, por exemplo, o crédito presumido, na base de cálculo do IRPJ e CSLL, ainda mais por lei ordinária. Né? Com base nessa premissa que você começa a visualizar
diversas liminares concedendo a possibilidade de você excluir o crédito presumido de CMS da base do IRPJ-CSLL a despeito daquelas normas todas previstas em legislação federal. Pegando o gancho que fala o ministro Benedito Gonçalves, então o crédito presumido é um benefício concedido pelo Estado. E como é que a União pretende tributar um benefício concedido pelo Estado? Por meio dessa sistemática de crédito presumido. Se de fato o crédito presumido se difere dos outros benefícios, ele de fato é um dispêndio para o ente público, com o objetivo de alguma forma incentivar aquela atividade econômica, você não poderia entender esse dispêndio, esse benefício criado por um Estado da Federação como base de tributação de um outro tributo de um outro ente da Federação. E aí, nós começamos a ver, principalmente em relação à lógica dos créditos presumidos, já que o próprio STJ faz essa diferença, ele entende que ele não se assemelha aos demais benefícios fiscais, que de fato é um dispêndio, é como se fosse um gasto financeiro por parte do Estado. Esse tipo de benefício não precisaria respeitar a lógica da nova legislação. Não é base tributável. Enfim, essa aqui seria mais ou menos a lógica, né, da tese. Por quê? Você ofenderia o Pacto Federativo, né? Se a Constituição permite, e cada ente da federação institua políticas fiscais para estimular a atividade empresarial, ainda que o STJ tenha entendido lá a questão da inclusão, quando você não obedece os requisitos da legislação federal, a inclusão dos benefícios fiscais lato sensu do ICMS na base do IR da CS, perceba que o STJ, em relação aos créditos presumidos, ele entendeu que a tributação destes pelo IRCS ofenderia o Pacto Federativo. Você teria a União entrando na área da política fiscal dos estados. Então, o estado dá 100 e vem a União e reduz o 100 porque ela vai morder um pedaço do IRCS. Você teria ali uma lógica, não sei se faz sentido para vocês, de pacto federativo envolvida, né? O STJ, ele abertamente fala que você não tem a inclusão do crédito presumido de ICMS na base do IRPJ e CSLL. Isso faz parte, e a argumentação é muito forte em termos de pacto federativo. Isso faz parte da política fiscal do Estado. Inclusive, a lógica que é dita muito nas teses, né? Assim, não pode o Estado dar com uma mão e a União reduzir com a outra. Faz sentido? Essa é mais ou menos a lógica. Então, o crédito presumido é diferente dos outros. Você não precisa olhar ali para o artigo 30, o crédito presumido. Para a tese atual, não precisa olhar para os requisitos previstos na 14789. Mas isso é tese, tá, gente? É tese. Né? Nós temos aqui notícia de algumas liminares sendo concedidas, mas sem liminar, BPO vai aplicar a lei. Vai exigir para tudo, e sendo conservador, já fechando a minha fala, Paulo e Thiago, e aí eu botaria inclusive crédito presumido aqui, porque a legislação nova não faz essa distinção, entende? Não acho que é o papel do BPO fazer essa distinção. Ou pede uma liminar, ou pede uma legal opinion, na dúvida, inclui. Diga, Thiago. Ou seja, Marcelo, se eu entendi bem, o STJ, através do tema 1182, definiu que o crédito presumido do ICMS não precisaria cumprir ali os requisitos do artigo 30 da 12973 para ser qualificado como uma subvenção para investimento. Mas os demais benefícios de ICMS estariam sujeitos ao regramento previsto naquele artigo, ok? Essa é a leitura que eu faço, só que agora isso morreu com a nova legislação, né? Exatamente, você já puxou aí o link da minha segunda pergunta, né? Com a nova legislação agora, que foi revogado a não incidência tributária, né, de PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre as
receitas com subvenções de investimento. Agora foi criado esse crédito fiscal de imposto de renda, né? Com base nessa mudança de metodologia, como que o contribuinte pode hoje pleitear a manutenção dos seus benefícios em juízo? Ele vai pleitear em juízo o crédito fiscal do imposto de renda sobre o crédito presumido de ICMS, como que ficou essa discussão? O crédito presumido ele já faria parte do pacote de benefícios se você cumprir com os requisitos da nova legislação. Só que é impossível, Thiago. Vou falar aqui de coisas práticas, tá? Rio de Janeiro. Vamos botar aqui Rio de Janeiro. Eu tenho cliente na 9025. Eu tenho cliente na 6979. Cliente na Metal Mecânico. São benefícios fiscais aqui de ICMS. Que quase todos envolvem a expressão crédito presumido, tá? Por quê? Porque também eles gostam, os estados, em muitos, de criar e manipular esses benefícios via decreto. E aí você não está mexendo na alíquota, não está mexendo na base de cálculo, e aí eles falam, então posso ser por decreto. Também não é bem assim, né? Mas é mais ou menos o que acontece, né? Eles falam assim, conceda o crédito presumido de sorte que reduz a base de cálculo para a alíquota ficar tanto. Né? A 6979 tem essa expressão, por exemplo. Aí a questão toda então é crédito presumido, a legislação usa essa expressão. E aí diz lá, olha que coisa, Thiago. A legislação concessiva da lei, quando você faz a carta consulta, aqui no estado do Rio de Janeiro, e depois vem a CPPDE, delibera, a Codinha aprova, né? E a CPPDE delibera, você ganha o benefício, a legislação não traz como requisito. Essa vinculação traz outros requisitos, às vezes, por exemplo, emplacamento de carro no estado de Janeiro, aumento da arrecadação de ICMS, contratação, expansão de empregos, tem que contratar tantas pessoas em 5 anos, mas não traz requisito de você, por exemplo, ter que, esse crédito aqui você tem que gastar para aumentar a fábrica, por exemplo. E aí vem a União e cria o seguinte, para que eu conceda esse crédito fiscal aqui, você vai ter que fazer jus de um benefício que, à época, quando você pleiteou esse benefício junto ao Estado, esse requisito jamais não existia. Ou seja, eu não tinha que fazer prova para ganhar minha 979 de que eu pegar esse dinheiro e gastar para aumentar minha fábrica. O máximo que eu poderia fazer, que demonstração, que eu coloco nas petições iniciais, é falar o seguinte, no máximo que ele está me exigindo aqui é emplacar veículo ou contratar mais pessoas. União, serve esses requisitos? Porque qualquer outro requisito, desculpa, nem o Estado me exigiu. Ele me concedeu o benefício. Agora vem você e me exige novos requisitos. Como é que eu faço prova dessa vinculação? Então, assim, tem uma dificuldade prática, inclusive, dos contribuintes, que muitos estão... Aí depende do apetite. Tem contribuinte que só quer afastar esses requisitos. Tem contribuinte que quer afastar completamente a nova legislação. Entendi. Qual é o caminho? Mandado de segurança. Para você afastar eventual risco de sucumbência, para que você não tenha ali um risco de 20% de condenação até sobre o valor discutido, você entra com mandado de segurança. E aí, com o teu advogado, você vai analisar o que faz sentido. Afastar todos os requisitos ou afastar somente alguns. Enfim, é um ponto ainda que vamos ver uma nova discussão acontecer nos tribunais superiores com base na nova legislação. Não, entendi, Marcelo. Só então para fechar aqui a minha questão, né? De fato, essa nova lei ela trouxe 2 requisitos aqui que, na minha leitura, restringem muito a aplicação desse benefício para as empresas que anteriormente usufruíam da não incidência dos tributos sobre receita com crédito presumido, né? Primeiro requisito é que tem que haver ato de concessão da subvenção pelo ente federativo, né, anterior à implantação e expansão do empreendimento econômico. Esse é um requisito bastante restritivo, porque nós temos casos em que a empresa primeiro inicia o empreendimento e depois ela pleiteia o incentivo fiscal junto ao Estado. E a gente tem um segundo requisito também, que é o artigo 8º, inciso 1º da nova lei, né, a 14789, ele trata que somente poderão ser computados aqui no crédito fiscal as receitas que sejam relacionadas à depreciação, amortização, exaustão ou locação de arrendamentos de bens de capital relativos à implantação e expansão do empreendimento econômico. Então, ela faz aqui uma menção a bens de capital, ou seja, esse benefício do crédito fiscal de imposto de renda estaria ligado apenas a bens produtivos, apenas às indústrias, deixando de fora, então, as empresas comerciais que
usufruem de créditos presumidos, né? Deixa eu até complementar com você, Thiago. Vou até corrigir uma fala minha, complementando a fala para ficar bem técnico aqui e muito bem pontual, tá? Os contribuintes, como eu falei, a questão da inclusão do crédito presumido também na nova lei, foi por conta de uma solução de consulta, que é a 253 de 2023, onde a Receita Federal abre uma margem para entender que o crédito presumido de ICMS também se incluiria dentre, né, os benefícios que deveriam responder aos requisitos da Lei 14.789. Respondendo ao Paulo aqui, quem falou. A leitura correta para mim seria que não. Como o STJ excluiu o crédito presumido, ele não deveria obedecer nem o artigo 30 da 12973 e nem a nova lei. Só que aí vem essa solução de consulta 253 e abre margem para esse entendimento de que, desde a época, ela falava, nessa época, o que nós tínhamos era MP 1185, que depois virou a Lei 14.789. Nessa época, fala a solução de consulta que sim, tem que sim colocar também o crédito presumido nesse bolo aqui. E aí os contribuintes falaram, peraí, cara, o STJ falou que não é bem assim. E com base no princípio federativo, o crédito presumido não pode compor a base de cálculo do IRCS. Por que agora tem que fazer prova de um monte de requisito? E aí, foi o caso, né, de um cliente meu, de entrar com medida judicial preventiva para buscar um posicionamento do juiz para falar assim, olha, o valor de subvenção de investimento que tenha sido efetivamente utilizado para implantar e tudo mais, expandir e tudo mais, a minha atividade empresarial não é base de IRCS PIS/COFINS. Primeiro pedido. 2, pedido separado. Essa nova sistemática não se aplica à tributação de subvenção de crédito presumido de ICMS. A gente está pedindo isso. Por quê? Parece que o fisco, né, o governo, tentou dar uma pernada no que fala o STJ. Então, respondendo de forma aqui bem aberta, bem direta, tá? Não deveria, crédito presumido de ICMS não deveria respeitar os requisitos da 14.789. Só que a Receita Federal já está sinalizando, desde a solução de consulta 253 de 2023, que ela não pensa isso. Ela pensa agora mudou a lei, agora está diferente, tem que todo mundo responder esses requisitos. Ô Marcelo, e aí assim, em termos de mensuração do ativo fiscal relacionado a essas eventuais contingências, o que se exige, né, o que, pelo menos o que se pleiteia, é para que o crédito presumido ele não seja tributado para imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Sim. Em nada tem a ver com um eventual pedido de que o crédito presumido esteja incluído na base daquele crédito fiscal que a gente comentou de 25% da nova legislação. Não é esse o caso. Não, porque você quer fugir daqueles requisitos. Você fala daquilo. Que, o SJ falou que crédito presumido é outra história, é diferente, não tem que ter esses requisitos aqui. Sim. É isso que o pessoal está pedindo, entendeu? Isso o fisco já fala que tem que ter. Ele já dá a entender nessa solução de custo do 253. Crédito presumido agora também está no bolo, tem que responder aqueles requisitos. Pô, você sai de uma situação onde você não pagava PIS/COFINS, onde você não pagava IRCS, agora tem um crédito fiscal michuruca que pega só a alíquota do IRPJ, né? E só pode usar depois de transmitir SF. Pelo amor de Deus. Sim. E um monte de barreira de entrave. Pô, não dá. Então, caminho, infelizmente, né? Parece que o advogado está querendo garantir o trabalho dele. Mas o caminho é judicialização, infelizmente. Para quem tem crédito presumido de ICMS, eu recomendo judicializar. BPO, o que eu estou falando com meus amigos do BPO? Cara, pede uma legal opinion. Faz aquela carta conforto, aquele disclaimer, olha, você não quer botar? Eu acho que tem risco se não botar. Então me dá uma legal opinion aqui, pronto, né? Me isento de responsabilidade, você está ciente dos riscos, vamos seguir assim. Mas, falando como acadêmico até, e fazendo uma análise aqui imparcial, o fisco tentou dar uma volta por cima quando ele perde no julgado do STJ. Ele muda a legislação e fala que agora a história é outra, vida nova, novo entendimento.
Bom, meus amigos, sei que é confuso, complexo o tema, espero ter trazido um pouquinho de luz aqui para o debate e fico à disposição para novos debates sobre novos temas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado, Thiago, pelos inputs riquíssimos aqui à nossa conversa. Agradeço a todos que tiveram a paciência de nos tolerar até esse momento. Espero que a discussão tenha sido enriquecedora a todos e não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.